Presidente, nós estamos enfrentando uma situação de desgoverno extremamente grave no nosso país. Deputado Freixo, eu fico pensando como se sentem os brasileiros que estão a cada semana, quando chegam no supermercado, quando vão comprar seus alimentos, vendo a explosão de preços que corrói o poder de compra das pessoas. Há pouco eu estava lendo um dado de que a prévia da inflação de agosto, ela é a maior dos últimos 19 anos, 0,89. A economia brasileira está sem rumo. Não há um projeto concreto para a recuperação de empregos. Não há sinais, deputada Jandira Fegali, de recuperação do salário dos brasileiros, que é cada vez mais defasado. E nós temos um presidente da República que não governa. Presidente da República que, num período, dizia que as questões de economia ele não entendia e que era com o chamado posto Ipiranga, Paulo Guedes, e o que os brasileiros vão percebendo a cada dia que passa, a cada semana que passa, é que Paulo Guedes e Bolsonaro, na verdade, formam uma dupla que levou a economia brasileira a um impasse de grandes proporções. O presidente, ao contrário de buscar alternativas reais para resolver os problemas concretos que o povo brasileiro enfrenta, e de uma maneira cada vez mais dura, ele insiste, deputado Marcelo Ramos, ele insiste no conflito. A grande especialidade do presidente Bolsonaro é incentivar conflitos, brigas, conflitos institucionais. Aliás, quero cumprimentar o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, que arquivou um pedido de impeachment que jamais deveria ter sido redigido. Um pedido de impeachment que Bolsonaro assinou não para resolver qualquer problema do nosso país, mas para alimentar uma rede de conflitos institucionais, alimentar uma narrativa de que existiriam forças que não deixariam Bolsonaro governar. Mas o pior de todos os conflitos que o presidente Bolsonaro está incentivando é o conflito que ele desenha para a data nacional de todos os brasileiros. Ele está incitando, ao longo das últimas semanas, a realização de atos que querem roubar o dia 7 de setembro, que é uma data de todos os brasileiros. Bolsonaro quer sequestrar o dia 7 de setembro para incentivar atos de caráter claramente fascista. Bolsonaro aposta no conflito nas ruas. Bolsonaro aposta em fazer no dia 7 de setembro uma manifestação para defender aquilo que ele entende seria a saída para o país, e que a ampla maioria dos brasileiros, deputado Agostinho, sabe que não é a saída. O povo brasileiro está cansado das brigas de Bolsonaro. O povo brasileiro está cansado do governo que não governa. O povo brasileiro está cansado de ver como a cada dia a sua vida piora, e ali no Palácio do Planalto tem um presidente que se preocupa em atacar o Supremo Tribunal Federal, em atacar este Congresso, porque aqui eu falo das frases do presidente da República. O que ele disse, deputado Freixo, há poucos dias atrás? O dia 7 será um dia de contragolpe. Ele inventa a narrativa do golpe
que, obviamente, aqueles que defendem a democracia, o que mais querem, o que mais lutam cotidianamente, é para preservar as instituições, a democracia, o direito do povo brasileiro de trabalhar, de encontrar seu emprego, de viver melhor. E ele alimenta com isto a narrativa de manifestações claramente, repito aqui, de caráter conflitivo, de caráter fascista. Há poucos dias nós ouvimos áudios, assistimos vídeos de algumas lideranças do bolsonarismo dizendo que querem vir para Brasília no dia 7, deputada Jandira Fegali, para invadir o Congresso Nacional, para desrespeitar a decisão que a Câmara Federal já tomou, arquivando a aventura do voto impresso, que era outra manobra diversionista. Eles dizem que virão a Brasília para atacar o Supremo Tribunal Federal. Então, isto não é uma manifestação para defender ideias. Isto não é uma manifestação dentro do ambiente da liberdade de expressão e manifestação que nós sempre defenderemos. O que Bolsonaro está convocando é uma manifestação para 7 de setembro para atacar a democracia, para atacar o Supremo, para atacar o Congresso e para atacar a maioria do povo brasileiro. Por isso é que eu tenho dito e pedido a reflexão de todos aqueles que compõem esta ampla aliança em defesa da democracia brasileira. Cuidado com as provocações de 7 de setembro. Bolsonaro quer transformar a nossa data nacional numa data para provocações, para agressões, para a desestabilização da democracia brasileira. Nós precisamos reunir partidos, movimentos sociais, lideranças do mais amplo espectro, que defendem a democracia, que defendem o nosso projeto de nação, para impedir os atos de vandalismo que o bolsonarismo convoca para o dia 7 de setembro. Nós temos que defender a democracia. Nós não podemos aceitar o convite de Bolsonaro para instalar praças de guerra no país. Bolsonaro passará e o Brasil continuará uma democracia e continuará com a maioria do povo brasileiro defendendo o futuro melhor.